Corinthians precisa ser refundado. Não é exagero. Quem não está muito a par de tudo que acontece dentro do Corinthians, deixa eu falar um negócio para vocês. O Corinthians está em vias de um processo de falência moral e financeira. É um escândalo atrás de outro escândalo. Hoje, o Edgar Soares, que o Augusto teve a coragem de colocar como vice-presidente de marketing ou de diretor, uma coisa que não tinha menor cabimento, colocou semana passada, hoje até ele pediu afastamento. Então, acho que é o 15º dirigente que pede afastamento do Corinthians. Ninguém quer assumir absolutamente nada. O Denner DMS, live surpresa, Benja? Deu vontade de fazer live, mandou o superchat aí, vamos fazer. Quem quiser, torcedor do Corinthians que quiser entrar para participar, seja bem-vindo. É uma live para falar do que está acontecendo com o Corinthians. E, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. E não é exagero. O Corinthians, internamente, o Corinthians acabou. Tá? É aquilo que eu falo sempre. O Corinthians é um micro-Brasil. Não tem para onde correr hoje no Corinthians. Você olha para um lado, você fala, meu Deus do céu. Você olha para outro lado, você fala, meu Deus do céu. Se você olhar para trás, você fala, meu Deus do céu. E se você olhar para frente, você fala, meu Deus do céu, porque não tem uma luz no fim do túnel, não tem um horizonte, não tem nada. Ano passado, quando eu falei, olha, o Corinthians vai cruzeirar, todo mundo xingou, e aí? Quando eu falei o cruzeirar, era o que aconteceu com o Cruzeiro ali, com escândalos, com dirigentes em processos judiciais e um monte de coisas absurdas. Um monte. E tá acontecendo isso aí. Já vai explodir tudo, cara. É só rolo, falcatrua, esquema, uma dívida que não para de crescer, sabe? Eu não vou nem mais falar do time dentro de campo, porque o time dentro de campo é o menor dos problemas hoje do Corinthians. Até porque o campo sempre vai ser reflexo do que acontece fora. Mas eu vou falar um negócio para vocês, cara. Tô falando. Acabaram com o Corinthians. Eu fui conselheiro do Corinthians. Eu saí do Corinthians em 2005. Ou seja, eu saí do Corinthians há 20 anos atrás. E eu afirmo para vocês e garanto. O Corinthians, ele conseguiu piorar. Piorar o que já era ruim. Corinthians, em 20 anos, vou repetir, piorou o que já era horroroso. Eu sempre falei que o Corinthians, da porta para fora, ele é gigante. Da porta para dentro, ele é minúsculo, mas é minúsculo. Não tem gestão, não tem gente competente para assumir o clube, não tem absolutamente nada. Eu gostaria que um dia, numa reunião do Conselho do Corinthians, fosse aberta ao público, para os torcedores do Corinthians estarem em loco e ver o que é uma reunião de conselho, quem são os conselheiros do Corinthians. Eu gostaria muito, se não desse para as pessoas estarem lá ao vivo, que fosse transmitido ao vivo, para vocês verem o nível que é o Corinthians. Nada é por acaso. O Corinthians não chegou nesse nível, nesse ponto,
Ou melhor, o Corinthians não chegou no fundo do poço à toa, gente. Cada um desses presidentes que passaram, cada um desses dirigentes, cada conselheiro contribuiu e muito para o Corinthians estar nisso. Alguns contribuíram para chegar nesse poço, nesse fundo do poço, diretamente, e outros indiretamente. O que é levar a esse ponto indiretamente? É ser omisso. A omissão, ela é tão perigosa quanto o próprio crime. Você tem um crime, se você é um criminoso, é um problema. Se você vê um crime acontecer e não faz nada, é outro problema. Você é conivente, você é omisso, você é conivente. Quem vê as coisas e não fala nada é conivente. Então, gente, o Corinthians não chegou a 2 bilhões e meio, a 2 bilhões e meio de dívida e vai aumentar à toa. Não tem como hoje o Corinthians pagar essa dívida. É impossível. Impossível. Hoje. Por que eu digo hoje? Porque não tem gestão, não tem gente competente, não tem credibilidade. E, na prática, nada tem sido feito para o Corinthians pagar essa dívida. Tá? Absolutamente nada. Diria para vocês, eu sou um torcedor do Corinthians, meu primeiro jogo foi eu tinha 5 anos de idade, ou seja, 50 anos eu torço para o Corinthians, e sem a menor sombra de dúvida, sem o menor receio, eu digo para você, torcedor do Corinthians, é o pior momento da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Porra, Benja, mas nós caímos em 2007, aquilo foi triste, não tenha dúvida. Foi triste, foi vergonhoso. Mas o que acontece dentro de campo, é mais fácil de resolver. E quando caiu em 2007, caiu por quê? Porque fora de campo, nos bastidores, já estava uma vergonha o Corinthians. Ô, Léo, manda um link lá pro Vessone, vê se o Vessone vai entrar na live com a gente. O Vessone é um dos caras que mais conhece de Corinthians. Entendeu? Então, quando o Corinthians caiu, o que estava acontecendo lá nos bastidores do clube? Tinha acabado de entrar a MSI, que foi uma pouca vergonha. Aí largou o clube na mão, com uma dívida. Aí entrou o Andrés, aí entrou aquela coisa toda. E aí foram 20 anos no poder. Hoje, a situação nos bastidores do Corinthians é muito pior do que era há 20 anos atrás. Hoje, o clube que se encontra em pior situação internamente no Brasil chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. É pior do que está acontecendo no Santos, no Grêmio, no Vasco, São Paulo também, que não está nenhuma maravilha. Mas o Corinthians, a coisa explodiu. Deixa eu ler o superchat que as pessoas estão mandando. Você pode mandar seu superchat aqui. Parsec Ligue. Bem, já gostaria de fazer uma pergunta e você responde como quiser. Você sabe de coisas de dentro do Corinthians que você não pode falar? Seja sincero. Velho, tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, não tem nada que você não saiba mais. É só tudo que você está vendo aí que está aparecendo, o que vai aparecer, o que já apareceu, é verdade. Não tem nada que eu não saiba, que eu não posso falar. Pelo contrário, eu falo isso. Semana passada eu gravei um vídeo aí
no meu Instagram, e teve gente que ligou bravinha comigo. Eu falo, gente, o problema do enquanto existir o conselho deliberativo do clube, esquece, não tem mudança lá não. Esquece. Esquece. Vocês têm que conhecer o conselho do clube. É triste, cara. É triste. É triste. O Corinthians hoje precisa de uma revolução interna, a começar, precisa urgente mudar o estatuto do clube. É primordial para qualquer tipo de mudança mexer no estatuto do clube. Por exemplo, precisa acabar esse negócio de chapinhas, as chapinhas. Se criaram mini feudos dentro do Corinthians. O cara quer votar lá num conselheiro, vota individual. Não vota em chapinha ou chapão. Esse lance de ter conselheiro vitalício no Corinthians é outro absurdo. Não, esse negócio de ter conselheiro vitalício é um absurdo. Presta atenção. Se você tem um conselheiro vitalício, que é uma porcaria de conselheiro vitalício, tá? Você tem dois tipos, vai. Você tem o cara que é omisso, que não faz nada, e você tem o cara lá que está lá por interesses próprios. Se ele é vitalício, ele vai cuidar dos interesses próprios deles até o dia que ele morrer, ou ele vai ser um omisso dentro do clube até o dia que ele morrer. Ou seja, não tem como você mudar nada quando você tem raízes lá dentro do clube. Eu acho que o cara, para ser presidente do Corinthians, ele tem que ter uma certidão negativa, ele tem que mostrar lá a declaração de imposto de renda dele, o que ele faz, trabalha com o quê, vive do quê, e quer ser presidente, que ponha o seu patrimônio como garantia lá. Ponha lá seu patrimônio. Porque é engraçado, né? Todo presidente que entra, olha, larguei minha família, olha como eu envelheci, tô de barba branca, perdi cabelo, mas não sai. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair. Então, tão ruim não deve ser, tá? Mas acho que já deu, né, de ver clube quebrado e dirigente milionário.